Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo. No vídeo de hoje eu queria falar um assunto sobre algo que muita gente acha que é fantasioso, outros já acreditam mais, mas lembra, como todos os vídeos que eu gravo, o objetivo é fazer com que vocês reflitam e tentem entender como o assunto que eu estou abordando envolve o nosso dia a dia, o meio que a gente vive. Falar sobre algo chamado psicosfera. O que é isso, né? Psicosfera, né? A gente junta os dois nomes. Psico vem de mente, né? Psique, de mente, e esfera é o círculo, né? A esfera. Então a psicosfera, ela é, vamos dizer assim, uma bola de energia, uma esfera de energia criada pelos nossos pensamentos. Ela envolve todos nós, todo o ambiente, todo o nosso planeta. Imagine uma bola envolvendo o planeta. E essa bola, vamos fazer uma analogia aqui com um oceano. É como se ela fosse um oceano de pensamentos. Então tudo que a gente pensa, a gente acaba criando. A gente cria uma forma pensamento, e a gente cria uma energia. Nós somos usinas vivas de energia. Então tudo que a gente pensa, a gente acaba criando. Ah, mas então se eu pensar numa caneta eu vou criar ela? Sim, você pode criar ela numa dimensão diferente, mas isso é um assunto que eu vou abordar em outro vídeo. Mas tudo também depende da intensidade do pensamento, da frequência com que você pensa aquilo para alimentar. Então se eu pensei, por exemplo, numa caneta, eu posso até criá-la, uma forma pensamento da caneta, mas não é algo que eu vou manter a minha mente focada naquilo e com o tempo aquilo se dissolve. Agora, pensamentos oriundos de fortes emoções, como, por exemplo, tristeza, raiva, ódio, ou o contrário, amor, paz, gratidão, isso gera energia. Isso gera, às vezes nem é um pensamento concreto, uma coisa com forma, mas isso gera energia. E toda essa energia, toda essa criação, ela vai para esse oceano que a gente está dentro, que é a psicosfera. Por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso influi na minha vida, ou no meio que me cerca, ou no meu trabalho, no meu estudo? Vamos trazer isso para a nossa vida prática. Como a gente está envolvido por esse oceano, a gente está dentro dele, ele está dentro da gente, está em volta de tudo que a gente... Ele não é visível. Algumas pessoas com clara evidência, que é uma paranormalidade que você consegue ver outras dimensões, conseguem ver as formas de pensamento, conseguem ver as energias. Mas a gente está dentro dessa psicosfera e nós a alimentamos constantemente. O tempo todo, porque a gente pensa o tempo todo, nós não paramos de pensar um segundo sequer. Mesmo quando a gente acha que não está pensando, a gente está pensando. Nós não paramos de produzir energia. A gente produz energia o tempo todo. Como eu falei no começo, nós somos usinas de energia, usinas vivas de energia. Então assim, vamos parar para refletir agora no seguinte. Na minha concepção, não há uma pessoa no planeta Terra que não tenha um problema sequer de ordem emocional. Seja alguma tristeza, seja uma ansiedade, claro que cada um com o seu nível, não digo que todos são patologicamente doentes, emocionalmente doentes, mas todo mundo tem algum problema emocional, passa por algum problema na vida, ninguém tem uma felicidade perfeita, uma paz inabalável, são poucas pessoas que conseguem chegar nesse estado. A grande maioria, a esmagadora maioria, tem seus desajustes, tem seus momentos de raiva, de tristeza, de depressão, de alegria, de euforia, de paz. Estamos nesse mix de emoções e de energias, vamos lembrar sempre disso, né? A gente está sempre produzindo energias, a gente está nesse mix o tempo todo. Então tem dia que você está bem, tem dia que não está tanto, tem dia que você está bem, mas aí acontece algo no trabalho que te deixa mal, ou algo na rua, ou você vê algo na televisão, e tudo isso faz com que a gente produza energia. Todas essas sensações, essas emoções, tudo que a gente pensa, vão produzindo energia. Então vamos aí refletindo. A gente está enchendo esse oceano, a psicosfera, de energia, de pensamento, de energia e pensamento. Ao que pensa no nível global, em outros lugares do mundo há conflitos bélicos ainda, com guerras, há racismo muito mais forte, ou intolerância religiosa muito exacerbada, extremismo, conceitos que estão deturpados, dos mais diversos. A gente se apega ao que é negativo, é só olhar a televisão. O que dá mais audiência? Um acidente de carro ou uma criança que ganhou uma medalha numa Olimpíada de Matemática? Uma catástrofe onde morreram milhares de pessoas, outras tantas ficaram desabrigadas? Ou um cientista que descobriu por exemplo, uma enzima que pode curar uma doença?
o que atrai mais a atenção das pessoas? São as coisas negativas. E eu, pelo simples fato de assistir a algo ruim, eu já entro nessa sintonia e eu produzo pensamentos alinhados com essa energia e eu produzo energias desse mesmo teor. Ou seja, eu estou alimentando essa psicosfera com energias ruins. Então eu passo por alguma situação, por exemplo, eu levo uma fechada no trânsito, aí eu já xingo, mesmo que seja mentalmente, eu já produzo aquela energia de raiva e ponho para fora. Ou seja, eu joguei aquela energia ruim na psicosfera, porque nós estamos dentro dela o tempo todo. Então a gente alimenta ela o tempo todo. Eu ilustrei tudo isso para quê? Para a gente entender que a psicosfera do nosso mundo, ela é pesada, é densa, é negativa, porque a maioria de nós tem desequilíbrios emocionais, desequilíbrios sentimentais, não controlamos raiva, não controlamos frustração, a gente estoura, joga essa energia para fora, xinga, bota tudo de ruim para fora. O que chama mais atenção no meio midiático são as coisas de teor negativo. As músicas também têm um teor negativo, algumas delas, as que fazem maior sucesso. Isso também é um outro tipo de assunto para um outro vídeo. A gente vive em conflitos, ameaça de guerra o tempo inteiro, ou em lugares que já estão em guerra, com conflitos. Só para a gente entender um pouquinho, um ponto só. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente nunca teve um momento de paz absoluta onde não tivesse o menor medo que seja de uma terceira guerra mundial. A gente vai para analisar o período de Guerra Fria, até mesmo quando a Guerra Fria teoricamente acabou com o final da União Soviética, mas mesmo assim a gente está sempre com medo desse conflito mundial novo que pode acontecer e que seja nuclear. Então a gente está sempre alimentando a psicosfera com medo, muitas vezes desespero, tristeza, depressão, raiva, ódio. A gente está sempre alimentando com energias ruins, muito mais do que com energias boas. Ah, mas tem como limpar isso? Sim, quando as pessoas começarem a entender, começarem a se corrigir, começarem a mudar o teor de energias que produz. O que é difícil, porque a grande maioria está dentro de um amortecimento, ou seja, a pessoa vai pelo fluxo. Ela não é boa, muito boa, nem ruim. Ela se deixa levar, vamos levando. Me corrigir? Que isso, é bobeira, vamos levando. Eu não vou fazer mal para os outros, mas vamos indo, sabe? Vai deixando ir pelo fluxo. E como o fluxo é negativo, ela vai indo pelo negativo também. Se o fluxo fosse positivo, ela ia pelo positivo. Mas a gente tem que lutar contra. Nós temos essa capacidade. Não é porque a psicosfera está extremamente densa e negativa que a gente também tem que ficar. Mas é onde eu quero entrar. Agora o assunto influencia, sim. Então pode ser que você seja mais sensível a isso e de repente sinta uma tristeza que não sabe o motivo, até mesmo uma depressão pontual ali que não sabe de onde surgiu, raiva vem de repente. Então todo aquele oceano que está alimentado com essas coisas ruins, eles influenciam as pessoas. Então pode ser que eu acordei bem, mas a psicosfera pesou sobre mim, eu estou mais sensível a isso hoje e fiquei com raiva. Comecei a ter muito acesso de raiva, lembrando que a gente só entra na sintonia que a gente tem afinidade. Tudo está dentro da lei da afinidade. Se eu não tenho afinidade nenhuma com sentimentos negativos, essa psicosfera pesada ela não vai me afetar. Mas a gente tem que entender que a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas que estão na Terra tem afinidades, isso eu me coloco nesse meio, tem afinidades com essas energias ruins. Então pode ser que num determinado momento de peso maior da psicosfera e eu esteja um pouco mais sensível a isso, eu entre nessas ondas ou de raiva, ou de nervoso, ou de tristeza, de desespero, de dor. Quem é muito mais, tem a capacidade maior de empatia, se vê um desastre, por exemplo, a pessoa sente a dor daqueles que estão lá. Isso e acabo alimentando aquilo, eu tenho que saber controlar isso. Ah, mas a psicosfera então ela influi na nossa vida, sim? Ela influi na sua vida. Ela pesa sobre você, ela pesa sobre aqueles que estão ao seu redor. Nós não vivemos sozinhos. Vamos supor que eu seja completamente imune a essas influências ruins, mas as pessoas que estão ao meu redor, elas são influenciadas por isso. Então, às vezes, por exemplo, você dá um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer. Estou no meu trabalho e o meu chefe vem e começa a brigar comigo sem o menor motivo. Às vezes uma coisa pequena que não geraria briga nenhuma, virou uma tremenda de uma bronca na frente de todo mundo, me humilhou. Por quê? Às vezes ele está absorvendo aquela energia. Às vezes ele nem
deu esse esculacho de forma, não, eu vou humilhar ele, sabe? Aquela forma premeditada. Não, ele começou e como ele estava com aquela energia sobre ele, aquela influência, aquele peso, ele foi levando e o negócio foi tomando grandes proporções, igual uma bola de neve. Foi aumentando e ele me humilhou, me xingou, me deu bronca, ameaçou, fez tudo. Me destruiu também. Então entende como essas influências acontecem. Ah, mas então quer dizer que ele não tem culpa de ter te humilhado. Não, tem culpa sim, ninguém está isento de ter culpa. Como eu falei, é a afinidade. Aquela influência só pôs para fora aquilo que eu tenho dentro de mim. Me ajudou a pôr para fora e amplificar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então se eu não tenho a raiva, a capacidade de humilhar o meu semelhante, o orgulho, aquilo não vai me influenciar a agir dessa maneira. Então nós temos total culpa, ninguém está isento de culpa de fazer coisas ruins. Tá? Ah, vou botar a culpa na psicosfera. Não. Mas a gente tem que entender o seguinte, que ela influencia e ela não influencia só nós, seres humanos, influencia os animais, influenciam as plantas, influencia todo o meio ambiente. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos podem achar que é fantasia, mas a psicosfera estando extremamente carregada, ela precisa ter os seus, vamos dizer assim, descarregos, vamos chamar dessa forma, aliviar um pouco essa energia, porque senão vai criando um ambiente que se torna até mesmo difícil para a vida proliferar, porque fica tão negativo, tão pesado, que a própria vida não consegue proliferar. E para que isso que não chegue nesse ponto, onde não seja mais possível a vida e acabe entrando em extinção o planeta, vamos dizer assim, a vida como um todo, existem mecanismos de descarga para essa energia ruim. E um desses mecanismos, eu vou citar dois, são eventos naturais geológicos, como explosão vulcânica, né, erupções vulcânicas e terremotos. Ah, então quer dizer que todo terremoto é causado pela psicosfera negativa? Não, é o que eu falo, não é sempre preto no branco, assim. Tudo depende da situação, mas alguns terremotos sim podem ser desencadeados por essas energias negativas, densas. Mesma forma que uma erupção vulcânica. Como eu falei, uma panela de pressão, tem que sair aquela pressão, senão ela vai explodir. Então a nossa psicosfera é densa, que pode levar a desastres naturais, o que pode levar ao surgimento de doenças. Mas como isso não é comprovado pela ciência, muita gente acha que isso é uma fantasia, isso é uma besteira. Mas é algo que é ensinado por seres espirituais para quem acredita nisso. E faz sentido para quem entende esse conceito de energia. Se é uma energia ruim, ela está se acumulando, ela precisa ser drenada, porque a gente busca o equilíbrio. A natureza sempre busca o equilíbrio. Então, quando algo está desequilibrado, ela vai agir para que aquilo seja equilibrado. O nosso corpo funciona dessa forma. Então, o que eu estou falando faz sentido, porque se a gente olhar para a natureza e a forma como que ela age e reage às situações, faz sentido que a energia ruim, muito ruim, em volta do planeta esteja cada vez pior, isso aí precisa ser ajustado para que não gere consequências piores. Vou citar o exemplo do nosso corpo humano. Quando há um patógeno, por exemplo, uma bactéria nociva entra no nosso corpo, o que o corpo faz? Ele reage para que aquilo seja eliminado e o equilíbrio, a homeostase, né, chamada dessa forma, volte, para que a gente volte a ter o equilíbrio. Então o meu corpo vai produzir células que vão combater essa bactéria, isso vai me gerar consequências como febre, como que a febre também ajuda a matar, porque a febre é um mecanismo de defesa, ou vômito, qualquer sintoma que a gente tenha até que essa bactéria seja eliminada e a gente volte ao equilíbrio, a ter a saúde normal. E o planeta, ele age dessa forma também. O planeta pode ser considerado como um organismo vivo, não da forma que a gente entende organismos vivos, mas ele pode ser considerado como um. Então ele tem seus mecanismos de reajuste. E as erupções vulcânicas, os movimentos geológicos são mecanismos de reajuste. Furacões, toda a manifestação da natureza, ela tem um porquê. Não chove à toa, não tem um furacão à toa. Existe um motivo por trás que a gente ainda muitas vezes não compreende, não entende, não acredita, mas que existe um motivo por trás, existe. Tudo na criação é perfeito e tem um motivo para acontecer. Voltando ao assunto da psicosfera. Reflitam sobre isso, por mais que você ache que o que eu estou falando aqui seja uma fantasia, mas reflita sobre aqueles momentos que você se sente triste de repente. Tem outros motivos para isso acontecer? Tem, mas esse é um deles. Resumindo, a psicosfera é um campo de energia criada pelos nossos pensamentos, que envolve tudo, é como se fosse um oceano, que a gente está dentro desse oceano. E se a gente está dentro desse oceano, vamos fazer uma reflexão aqui rápida. Como que você gostaria que esse oceano fosse? Imagina que é um oceano de verdade, vamos fazer uma analogia, você está mergulhado nele. Você quer que seja um oceano fétido, sujo, pútrido, cheio de porcaria? Ou você quer uma água cristalina, bonito,
o cheiro bom, agradável, visualmente bonito. A nossa psicosfera no momento está podre, apodrecida. Como que a gente faz para ela ficar limpa e cristalina? Começa dentro da gente, dentro da nossa mente. Para a gente começar a fazer a higiene da nossa mente, não botar para fora pensamentos ruins, porcarias, sentimentos ruins, aprender a se controlar, aprender a vigiar os próprios pensamentos, a gente vai começar a emanar coisas positivas, pensamentos de paz, de harmonia, de saúde, de amor, de fraternidade. A gente vai começar a fazer a higiene dessa psicosfera, porque ela não acaba, nunca. Porque todos nós pensamos o tempo todo, mas a gente pode deixar ela limpa e cristalina. No momento ela não tá, no momento ela é podre, é fedida, suja, tem uma cor desagradável, porque para quem acredita em seres espirituais, né, que nós somos espíritos, e que eles contactam a gente, eles dizem que a nossa psicosfera tem esse aspecto estranho, esse aspecto fedido, pútrido, mal cheiroso, desagradável, gorduroso, coisa bem desagradável. Então a gente está mergulhado em algo desagradável. E quem gosta disso? Ninguém. Então vamos começar a atuar para a limpeza disso. Eu mudando meu pensamento não vai adiantar nada. Vai adiantar para você. Porque mesmo que você esteja nesse oceano, mergulhado nesse oceano ruim, você estando higienizado, vamos chamar assim, você não vai ser afetado por ele. E você vai dar a sua contribuição positiva a ele. E se todo mundo fizer a sua contribuição positiva, a coisa toda fica boa. Então reflitam sobre isso, essa é a intenção do meu vídeo de hoje, tá? Então eu espero que tenham gostado. Vamos encarar o vídeo com a mente aberta, tá, gente? Aqui não quero pregar doutrina nenhuma, crença nenhuma, cada um tem a sua. Tô falando de coisas que fazem sentido para mim. Eu espero que você encontre sentido nisso. Se não encontrar, se achar o que eu estou falando é uma fantasia, não tem problema. Discutir, evoluir, crescer, aprender é isso. Às vezes a gente acredita numa ideia, refuta outras, entendeu? E assim a gente vai construindo o nosso conhecimento e vai expandindo a nossa consciência. Essa é a minha intenção. Não é fazer ninguém acreditar em nada, porque cada um acredita naquilo que desperta dentro de si. Mas é fazer com que a nossa consciência aumente. E para isso a gente tem que estar com a mente aberta para receber informações que muitas vezes parecem fantasiosas. Tem muita coisa que hoje eu acredito que há tempos atrás eu achava pura fantasia, como coisas que hoje eu acho fantasia que pode ser que amanhã eu esteja acreditando, e coisas que hoje eu acredito que amanhã eu entenda que foram pura fantasia. Então é assim que a gente vai evoluindo, tá, pessoal? Então se gostou, deixa o like, se inscreve, me dá uma força, e por hoje tá ótimo. Um grande abraço e até mais.